Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre anel intraestromal, né? O assunto hoje é anel intraestromal corneano, quando eu indico, como e por quê, né? Vamos começar aí pelo quando. Eu indico anel quando a acuidade visual do paciente para longe com correção no GRINS é igual ou pior que 20/40. Então, quando está aquele paciente tem ceratocone com visão corrigida ali no GRINS pior ou igual a 20/40, eu sento com ele e defino lente de contato ou anel. Se for anel, a gente vai optar então pelo procedimento, né, de colocação dos segmentos de anel intraestromal corneano. Esse é o quando. Como? Quantos anéis? Um, dois? Qual a espessura? Qual o comprimento? Né? Qual a posição? E tudo são dúvidas que surgem que a gente tem que esclarecer. Então, a resposta para essas perguntas, quantos segmentos, se é um ou são dois, qual a espessura, qual a profundidade, qual a posição, né, o posicionamento, tudo a gente tem que responder de acordo com alguns parâmetros. Quais? A refração desse paciente, se ele tem mais grau esférico ou tem mais grau cilíndrico. Aí entra a questão da asfericidade e do coma. Se depende da paquimetria, da espessura da córnea desse paciente. E depende da topografia, do tipo que é esse astigmatismo no mapa axial anterior. Eu costumo classificar o tipo do astigmatismo em 4 características. O ceratocone irregular e simétrico, o ceratocone irregular e assimétrico, o ceratocone tipo nipple, aquele central, e o ceratocone que eu chamo de PMD-like. PMD-like é parecido com a degeneração marginal pelúcida, né, que é totalmente irregular e assimétrico, normalmente inferior e temporal. Essa é a classificação da topografia. Então vamos lá. Se o paciente tem mais... antes de entrar nesse outro detalhe, a gente tem que lembrar de 2 leis importantes. A lei de Barraquer, que fala que quando a gente adiciona tecido na periferia e tira do centro, nós provocamos um aplanamento dessa córnea e vice-versa. E a lei de Blavatskaya, que fala que o resultado do seu tratamento com os anéis é diretamente proporcional à espessura do anel e inversamente proporcional ao diâmetro desse anel. Anéis mais grossos funcionam mais, e anéis com o diâmetro menor, 5 milímetros, funcionam mais também. Anéis mais superficiais funcionam mais. O anel muito profundo funciona menos. O anel muito fino funciona menos, né? Então, tudo isso, essas leis é importante para a gente definir qual que é o segmento, qual que é o diâmetro, qual que é a espessura, qual que é o comprimento, qual que é a quantidade, um segmento ou dois. Vamos lá, eu vou falar para vocês tudo agora como é que eu faço. Então, o que eu falei, depende da refração, se é mais grau esférico ou grau cilíndrico, depende da espessura da córnea e depende da topografia desse ceratocone, que eu falei. As 4, né? Os 4 tipos de topografias ali do mapa axial anterior. O ceratocone aquela ectasia irregular e simétrica, que é o tipo Snowman, o irregular e assimétrico, que é o tipo pato, o central, que é o nipple, e o PMD-like, que é parecido com a degeneração marginal pelúcida, que é totalmente irregular e assimétrico, normalmente inferior e temporal. Isso a gente levando em conta ali o meridiano mais curvo, tá? Para ver essa questão da simetria. Você passa no meridiano mais curvo e você avalia os hemisférios da córnea para ver se existe simetria ou não. Bom, vamos lá. Aquele paciente que tem um astigmatismo irregular e simétrico, Snowman, né? Que é o boneco de neve. Eu indico 2 segmentos, tá? 2 segmentos assimétricos. Ou seja, a ponta ali, a extremidade na curvatura menor, mais fino. A extremidade na curvatura maior, mais grosso, mais espesso, tá? Para corrigir melhor. E lembrando, gente, os anéis, a incisão deve ser ali de preferência no meridiano mais curvo e os anéis devem ser colocados paralelo a esse meridiano mais curvo, de tal forma que as extremidades ficam debaixo da maior curvatura para ele fazer esse movimento e aplanar aquela região que está mais curva. Ao mesmo tempo, o corpo do anel vai ficar ali naquele meridiano, vai fazer um encurvamento do meridiano mais plano também. Então, a extremidade ela faz esse movimento
debaixo do meridiano mais curvo e aplana, e o corpo do anel causa um encurvamento ali no meridiano mais plano, tá? Entendeu? Vamos lá. Extremidade, movimento debaixo do meridiano mais curvo, aplana. E o corpo, naquela região onde está mais plana, ele encurva um pouquinho ali para ajudar a estabilizar esse processo. Né? Equalizar o que está mais curvo, ele aplanar, e o que está mais plano, ele encurvar um pouco para ajudar. Sempre. Então, no astigmatismo tipo boneco de neve, snowman, irregular, simétrico, 2 segmentos. A espessura, gente, lembrando, qual que é o segredo aí da espessura? A espessura do anel nunca deve ultrapassar 50% da espessura da córnea. O livro fala 50 a 60, mas eu uso 50 para ficar uma coisa mais prática. Por exemplo, se eu quero colocar um anel de 150 micras, a espessura da córnea no túnel não pode ultrapassar 300 micras. No mínimo 300 micras, tá? No mínimo 300 micras. Se eu escolher um anel de 200 micras de espessura, a córnea tem que ter no mínimo 400 micras no túnel. Se eu for escolher um anel de 250 micras de espessura, a córnea tem que ter no mínimo 500 micras de espessura no túnel. E se eu for escolher um anel de 300 micras de espessura, a córnea tem que ter no mínimo 600 micras de espessura no túnel ali. Então, sempre 50% não ultrapassar desse valor. Anéis muito extremos, tipo um anel de 300 micras de espessura é difícil de usar, porque você tem que ter uma córnea muito grossa, no mínimo 600 micras. Então, a gente usa mais o quê? O anel de 250, de 200 e até o de 150 micras de espessura. Lembrando que quanto mais espesso, mais ação você vai ter de aplanamento, certo? A profundidade, um anel muito profundo não faz efeito, e muito superficial tem o risco de extrusão. Então, a gente coloca aí 70% da córnea ali no femtosegundo, no laser, e 80% na técnica manual. O ideal é 70%, para você não ficar uma profundidade muito, um anel muito profundo que não faz efeito. Então, quanto mais profundo, menos efeito. Quanto mais fino, menos efeito. E quanto maior o diâmetro, menos efeito. Então, o ideal é anel de 5 milímetros. Anel de 6, 7 faz menos efeito. Se você tiver que colocar um anel de diâmetro maior, 6, 7 milímetros, porque a pupila do paciente é muito grande, tentar escolher, então, um anel mais grosso, mais espesso, para compensar esse diâmetro maior que você teve que escolher, certo? Então, voltando lá na topografia. Astigmatismo irregular simétrico, 2 segmentos. Assimétricos, a ponta ali que vai debaixo do menor encurvamento, mais fina, e as pontas que vão ali agir na maior curvatura, mais espesso. Astigmatismo irregular e assimétrico, tipo pato. Um segmento também assimétrico. A ponta ali no meridiano que tem na área menos curva, mais fino. E a ponta que está na área mais curva, mais espesso. Então, um segmento assimétrico também. Normalmente, esses casos têm mais astigmatismo, tem mais grau cilíndrico do que esférico. O ceratocone nipo, aquele central, normalmente o paciente tem muito mais grau esférico do que cilíndrico. No ceratocone, na ectasia central, o paciente tem mais grau esférico do que cilíndrico. Então, nós vamos escolher um anel de segmento longo, maior do que 210 graus de arco, 210, 330, anéis longos, tá? Para a gente que controla melhor, aplana mais e melhora mais a questão da esfericidade de que tem paciente que tem mais grau esférico. Naqueles que eu falei de astigmatismo irregular, tanto o simétrico quanto o assimétrico, né? São anéis de segmento médio, né, de comprimento médio, por exemplo, 150, 160 graus de arco. Tanto o snowman, né, aqueles 2, como o pato, que eu coloco só um, são segmentos médios, 150 a 160 graus de arco. No ceratocone nipo central, que tem mais grau esférico do que grau cilíndrico, anel de segmento longo, maior de 210 graus de arco, 330. E dizem aí também que esses anéis longos favorecem estabilizar também a doença. Estabiliza o ceratocone, os anéis mais longos. Que eles formam um novo limbo. Esse novo limbo estabiliza a doença. Os anéis de segmento curto não tem essa relação com estabilizar a doença, não. Já o ceratocone PMD-like, que é aquele que é parecido com a degeneração marginal pelúcida, escolher segmentos curtos, que tem muito mais grau
cilíndrico, né, astigmatismo, do que grau esférico, que é a miopia, mais grau cilíndrico. Então, você vai usar anéis de segmento curto, no máximo 140 graus de arco, e você vai fazer a incisão no eixo ali mais curvo e vai colocar esse anel exatamente onde está a ectasia, naquele meridiano que está muito mais curvo e muito mais ectásico, um segmento curto, pequeno, para corrigir mais a questão do cilindro, do astigmatismo, a questão que envolve mais não a asfericidade, sim a questão da assimetria dessa córnea, do astigmatismo irregular. Tá bom, pessoal? Então, relembrando aí, vamos passar vamos voltar aí para fazer vamos recapitular. O que é importante na escolha do anel? Quando escolher anel? Quando a visão do paciente no GRINS é igual ou pior a 20/40. Você tem duas opções, lente de contato ou anel. Se for para anel, você vai observar a refração desse paciente. Se tiver mais grau esférico, miopia, a tendência é você ter um astigmatismo, uma ectasia mais central. Uma ectasia mais central, ceratocone nipple, você vai dar preferência a anéis de segmento longo, maior de 210 graus de arco. Você pode usar um de 330. A espessura depende da espessura da córnea no túnel, não ultrapassar 50% da espessura da córnea. Então, a espessura do anel não deve ultrapassar 50% da espessura da córnea. E anéis com diâmetros menores, de preferência 5 milímetros, faz mais ação, né? Tem mais efetividade do que anéis de 6 ou 7 milímetros. Pacientes com mais grau cilíndrico do que grau esférico, mais astigmatismo, você tem que olhar a topografia. É um astigmatismo regular, regular não, irregular. Todo ceratocone tem astigmatismo irregular. Se for regular, não é ceratocone, né? Então, todo ceratocone tem astigmatismo irregular. Ele pode ser simétrico ou assimétrico. Então, se for aquele caso de astigmatismo irregular simétrico, você passa ali no eixo mais curvo, os dois lados da córnea são simétricos, é bem característico no Snowman, que é o boneco de neve. A escolha são dois segmentos de comprimento igual, por exemplo, 160 graus de arco, assimétricos, em que você tem uma ponta que vai debaixo ali do meridiano menos curvo, ela é mais fina, e a ponta que vai debaixo do meridiano mais curvo, ela é mais grossa. Então, para fazer este movimento, causar um aplanamento daquela curvatura, a córnea vai ficar mais plana ali. Se você tem um astigmatismo irregular, que é o normal do ceratocone, assimétrico, você passa ali no meridiano mais curvo. Um lado da córnea está muito mais curvo do que o outro, tem uma assimetria grande. Normalmente eu utilizo um segmento assimétrico também. Aquela ponta debaixo da curvatura menor é mais fina e a ponta debaixo da curvatura maior é mais grossa. Então, um segmento, esse paciente também tem mais astigmatismo do que miopia. No ceratocone PMD-like, né, que é aquele que é parecido com a degeneração marginal pelúcida, totalmente irregular e assimétrico, que é o mais comum, aquele temporal inferior, um segmento curto, porque esse paciente tem muito mais astigmatismo do que miopia. Tem muito mais grau cilíndrico do que esférico. Segmento curto, 140 graus de arco, no máximo 90, 120 ou 140, exatamente na localização, naquela região da curvatura mais acentuada. Naquele meridiano temporal inferior, exatamente naquela região que está mais curva, que ele vai provocar ali um aplanamento total daquele meridiano mais curvo. Certo, pessoal? Então, a escolha do anel é muito importante, mas você tem que escolher o anel de acordo com a topografia, de acordo com a refração, de acordo com a paquimetria dessa córnea. Você vai escolher um segmento ou dois também, de acordo com o formato dessa topografia, tá? Então, isso é muito importante na avaliação do seu paciente para você indicar o melhor tratamento com anel intraestromal corneano. Lembrando que os anéis de segmento longo, 210 graus de arco, 330, eles são mais usados para aquele ceratocone central, onde o paciente tem mais miopia do que astigmatismo, funcionam como um novo limbo, e tem alguns estudos que falam que ajuda a controlar a progressão da doença também. Aqueles ceratocones mais clássicos, irregular, assimétrico inferior, temporal,
PMD-like, segmentos mais curtos, 190 graus de arco, 120, 140, são pacientes que têm muito mais astigmatismo do que miopia. Segmentos mais curtos funcionam melhor. E os ceratocones, as ectasias, as alterações irregulares, né? Se for simétrico, você põe 2 segmentos, também assimétricos. Se for irregular assimétrico, normalmente um segmento naquela córnea, naquele meridiano da córnea é mais curvo, está mais curvo, também anéis assimétricos, né? Anéis assimétricos. Então, eu já falei sobre a profundidade, né? 70% é o ideal, se ficar muito profundo, não faz ação. A questão do diâmetro, né? Diâmetros maiores, 6 milímetros, 7 milímetros, faz menos ação do que o diâmetro de 5 milímetros. 5 milímetros ele funciona melhor, vai ter mais ação. E a questão da incisão, procurar sempre fazer no meridiano mais curvo, porque os anéis têm que ficar paralelo ao eixo mais curvo para as extremidades, se for um ou se forem 2, as extremidades ficarem ali debaixo dos meridianos mais curvos, né, da curvatura maior, para ele fazer essa ação. Fazendo essa ação, você vai causar um aplanamento daquela córnea, daquele lugar que está mais curvo. Isso melhorando, então, esse astigmatismo desse paciente, reduzindo esse astigmatismo, regularizando essa córnea, fazendo com que o paciente possa usar depois só um óculos mesmo, ou às vezes uma lente de contato gelatinosa, tórica, não precisar partir para as lentes esclerais, né, que são mais difíceis, lentes rígidas, né, que são mais difíceis de adaptação, que a lente rígida apoia na córnea, e a escleral apoia na conjuntiva, na esclera. Às vezes não precisa, porque o próprio anel já consegue resolver bem essa questão aí da regularidade. Pessoal, então é isso a questão dos anéis intracorneanos, né, a escolha da quantidade, do tamanho, da profundidade, da espessura, né? Tudo isso você tem que levar em conta uma série de fatores, como eu falei, a refração, a acuidade visual, paquimetria e topografia da córnea, né? A ceratometria, ali o tipo do astigmatismo no mapa de curvatura axial anterior, saber se ele todos eles são assimétricos, né? Desculpa, todos eles são irregulares, que a característica do ceratocone é astigmatismo irregular. Se você tem um astigmatismo regular, bonitinho, gravata de borboleta, bow tie, bem amplo, o paciente não tem ceratocone, né? E na córnea for normal, não tem ectasia, é um astigmatismo normal. A característica do ceratocone, além da ectasia, do encurvamento, é a gerar astigmatismo irregular. Então, todos são irregulares. Você pode ser regular simétrico ou regular assimétrico, que aí você muda qual anel que você vai colocar. Normalmente, no irregular simétrico são 2 segmentos, e no irregular assimétrico, um segmento exatamente naquela região mais assimétrica, mais curva. Você tem o nipo, que é o central, que ele não tem muita relação com simetria, né? E nem com regularidade, é aquele cone central, globoso, também chamado de nipple, né? Nipple, que é o central, que o paciente tem muito mais miopia do que astigmatismo. Nos outros dois, eles têm mais astigmatismo do que miopia ou equivalente ali, ó. Equivalente tipo snowman ou no bico de pato, mais ou menos equivalente miopia com astigmatismo. No nipo, mais miopia do que astigmatismo, e no PMD-like, mais astigmatismo do que miopia. No nipo, anel longo, e no PMD-like, anel curto. A profundidade, como eu falei, depende da córnea. Não ultrapassar 50% da espessura da córnea no túnel. Então, o anel de 150 micras, córnea de 300, no mínimo. Anel de 200 micras, córnea de 400, no mínimo. Anel de 250 micras, córnea de 500 micras, no mínimo. Anel de 300 micras, córnea de 600 micras, no mínimo. Essa relação para ficar mais fácil na prática, na hora de você escolher o anel que você vai colocar. Tá bom, pessoal? Então, é isso por hoje. Eu aguardo vocês aí semana que vem. Nós vamos apresentar na nossa próxima live e eu quero convidá-los para fazer agendar, né, a sua sessão diagnóstica comigo, tá? Vamos avaliar o seu conhecimento em córnea e ceratocone, e se você quiser incrementar a sua
rotina aí com cirurgia, aumentar o seu faturamento, eu ajudo, eu te ensino a questão do crosslink e do anel também, anel interestromal, como eu falei, para incrementar o seu faturamento com cirurgias também. Então, marque agende a sua sessão online 1 a 1. Vamos fazer a sua avaliação em córnea e ceratocone. Vou te apresentar o programa CERTA, que é um programa de desenvolvimento, um programa de acompanhamento personalizado de longo prazo para você estudar e aprender tudo sobre o córnea e ceratocone. O acompanhamento é um programa muito legal, ok? Então, muito obrigado por todos aí, pela presença e até nossa próxima live semana que vem. Obrigado. Boa noite.